Seja bem-vindo, ouvinte! E seja bem-vindo, Lucas! Obrigado, seu Cuia. Seja bem-vindo, senhor também. Obrigado. Agora só faltou o ouvinte agradecer. E como o senhor sabe que eles não agradeceram? Eles não respondem muito a gente, né? Por falar nisso, seu Cuia, teve um ouvinte que respondeu a gente e mandou uma mensagem aqui. Porque no episódio passado, o senhor ficou defendendo a ideia de que não dava pra se perder no deserto, que isso era falta do que fazer. Aí o tal ouvinte que tinha se perdido no deserto mandou aqui uma mensagem pra gente, contando a história do que aconteceu. Ah, não acredito. Pois eu quero ouvir mesmo. Eu não acreditei naquela história de ter se perdido no deserto. Não fala isso, seu Cuia. O ouvinte deve ter ficado ofendido. Até mandou a história dele aqui pra se explicar, coitado. Se ele tiver uma boa explicação, ele não precisa se preocupar. Claro que ele deve ter. Eu vou ler aqui, ó. Oi, Sarau. Meu nome é Ouvinte Anônimo. Oxe, como assim? Ele pediu pra não revelar o nome dele. Ah, não sei não, hein? Oi, Sarau. Meu nome é Ouvinte Anônimo. Eu estou mandando essa história para explicar ao seu Cuia como eu e minha equipe nos perdemos no deserto. Quero ver. Hoje sou aposentado, mas tudo que vou escrever aqui aconteceu quando eu ainda trabalhava como arqueólogo. Eu trabalhava com uma equipe de mais 7 pessoas, todos arqueólogos, geólogos e historiadores. Antes de sair para uma pesquisa em campo, nosso líder fez uma lista de tudo que precisaríamos para que, se algo acontecesse fora do planejado, nós pudéssemos voltar à nossa programação. Entretanto, naquele dia específico, nenhum de nós estava preparado para o que aconteceu. Enquanto escrevo esse relato, penso que ninguém no mundo poderia estar preparado para o que vivenciamos naquele deserto. Nossa jornada se iniciou em Rosetta, no Egito, que é onde se localiza uma das 2 foz do rio Nilo. E iríamos seguir esse rio até a sua nascente, para registrar as diferentes arquiteturas, esculturas, pinturas e histórias de cada região que é atravessada por essa fonte de água importantíssima para aquele lugar. Tudo começou conforme o planejado. Seguimos passando de cidade em cidade, conversando com pessoas, tirando fotos e anotando tudo o que achássemos relevante. Depois de atravessar a cidade do Cairo, nós realmente chegamos numa região mais desértica, com pouca vegetação e mais areia, onde a civilização se concentrava mais próxima ao rio. Tudo ainda estava dentro do planejado. Continuamos adentrando no continente africano e seguimos acompanhando o Nilo. Passamos 2 semanas sem nenhum problema, até que, no 15º dia, deixamos a cidade de Assuan e continuamos rumando para o sul. E depois de 2 dias caminhando, sem encontrar nenhuma cidade, nenhuma pessoa, nenhum camelo, nós começamos a perceber que o rio Nilo, que sempre fora relativamente estreito, estava diferente. Muito mais largo, cheio de ramificações que avançavam sobre a terra. E mesmo assim, nenhuma cidade por perto. Nada do que havíamos estudado tinha nos preparado para aquele momento. Aquele rio parecia completamente diferente do rio Nilo. E mesmo com tanta água ao nosso lado, nós estávamos com muito mais sede. Pois acreditamos que se nenhuma civilização havia se instalado ali por perto, isso deveria significar que aquela água era imprópria para o consumo, talvez envenenada. Não tivemos coragem de beber dela para nos certificar. A morte parecia certa. Isso era a prova de que estávamos em algum outro lugar, e não mais no Nordeste africano, pois o Nilo era o rio principal daquele lugar, e aquele lago era um lago assassino, perigoso. Ficamos perdidos por mais 4 ou 5 dias caminhando sem uma gota de água, sem saber em que deserto estávamos e como sairíamos daquele lugar. E então, de uma hora para outra, o rio começou a voltar ao seu normal. Bebemos um pouco da sua água para nos certificar de que aquele não era mais o rio envenenado
e tivemos certeza. A água voltara a ser potável e fonte de vida. Aquele era novamente o rio Nilo. Assim, chegamos à cidade de Wadi Halfa. Perguntamos aos moradores se aquele era o Nilo e disseram que sim, que dali ele seguia para a cidade de Aswan, que era exatamente a última cidade que havíamos passado antes de nos perdermos em um limbo desértico de águas assassinas. Contamos a eles que acabáramos de passar uma semana caminhando ao lado de um lago que não era o Nilo, e nos disseram que aquele realmente não era o rio Nilo, que aqueles eram os lagos Núbia e Nasser. Ou seja, se aquele não era o Nilo, eu não sei como nós fomos parar naquele lugar, pois estávamos o tempo todo acompanhando as margens do rio africano. Passamos 7 dias caminhando em um deserto desconhecido com água, sem saber se um dia voltaríamos ao mundo real, se teríamos a segurança das águas do Nilo novamente. Todos ficamos muito felizes de sair dessa aventura com vida. Aprendi com isso que é possível sim se perder no deserto, se a gente for teletransportado para outro deserto desconhecido com águas assassinas. Coitado desse rapaz! Imagina! De repente você tá em um deserto que você não conhece com água envenenada. Desse jeito realmente dá para se perder no deserto. Mas seu Cuia, eles não estavam perdidos. O caminho que eles fizeram foi o caminho certo, não tinha outro. E eles nem sabiam se a água era envenenada de verdade. Que isso, Lucas? Não fala assim do ouvinte. Mas eles só não conheciam o caminho. Ele mandou uma história super verdadeira. Isso de se teletransportar pelo deserto podia acontecer com qualquer um de nós. Inclusive, vou até dar o recado de hoje falando para você, ouvinte, que tá ouvindo a gente. Se quiser mandar a sua história aqui pra gente, igual que esse ouvinte anônimo mandou, pode mandar que a gente conta ela aqui, pra vocês verem que não é só eu e o Lucas que tem história verdadeira. Às vezes, a sua história pode explicar alguma dúvida de outro ouvinte, igual que essa história do deserto fez. Eles têm que mandar mensagem pra onde, Lucas? Ou no Instagram nosso, Sarau do Conto Surreal, ou no e-mail, sarausurreal@gmail.com. Isso mesmo, mas manda só se quiser também. Se não quiser, pode continuar só ouvindo as nossas histórias por aqui.